Eu falo que agora que a gente acabou o filme, a gente está pronto para fazer um filme de verdade. Ela fez um desenho arquitetônico antes, com o Google Maps, e ela estudava as posições das pedras, tem tudo tá meio que geolocalizado na realidade do Rio de Janeiro, que é onde se passa a primeira. No segundo episódio, como ela não achou tanta iconografia do Maranhão no século XIX, ela pesquisou tudo que tinha da cidade colonial, que é Caxias, que é uma cidade lindíssima no Maranhão, pesquisou tudo que tinha de foto, mas também pegou texturas assim, das portas, das paredes dessa cidade e trazia essas texturas para o filme. Aquele palácio que tem, em que os regentes no Rio de Janeiro decidem fazer o ataque da balaiada, também a gente foi lá e fotografou, onde era de fato, aquele palácio existe, aquela sala existe. Então tudo tinha muita pesquisa por trás do trabalho do filme. Isso em relação aos cenários e BGs. Em relação à animação, tem muito a ver com isso que eu falei para ele. A gente foi melhorando ao longo dos 6 anos, a gente foi aprendendo, eu considero, o quarto episódio, que foi o último que a gente fez, é onde a gente estava mais maduro no storyboard, onde a gente estava mais maduro nos processos de animação, eu acho que é onde a gente tem um resultado mais interessante de animação de lápis no papel. A cena final é a única que ela é toda em 3D, aquele voo do final foi a única. E a gente percebeu que era impossível de fazer aqueles BGs em 2D, né, fazer aquele voo em 2D, e aí a gente foi buscar uma dupla de criadores brasileiros que trabalhavam num estúdio de Los Angeles fazendo 3D, e que a gente achou que eles tinham condições de fazer um tipo de cenário em 3D que parecesse 2D, que tivesse, a gente precisa de um 3D com 2D look. Ele tem que parecer o restante das ilustrações que foram feitas no computador, mas com canetinha digital, conversar com isso, não ficar cubos e blocos de 3D. Mas a gente queria ter a sensação sinestésica do voo, e a gente não conseguiria isso só no método que a gente estava fazendo. Então só aquela cena final, que ela foi toda construída em 3D, mas o tempo todo a gente tentando diminuir o efeito 3D dela para ele ter o mesmo look do filme. E de fato, ao longo, a gente não fez na ordem 1, 2, 3, 4, a gente começou pelo terceiro episódio, depois a gente fez o primeiro, depois o segundo e por final o 4. E claro que nessa levada da animação, a equipe foi amadurecendo muito, a gente foi aprendendo e amadurecendo muito. Eu adoro história, eu acho que os americanos trabalham muito bem a história deles, né, com várias versões à direita, versões à esquerda, versões ao centro, não interessa, o interesse é que eles mergulham na história deles e recontam. A gente faz muito pouco isso, e eu acho que dá para fazer isso casado com cultura pop, com entretenimento. Não, acho importante ter a reflexão histórica qualificada na academia, ter bons livros, mas a gente tem que trazer isso também para a cultura de massa, né, para a televisão, para o cinema, para a música, né, falar dos nossos heróis na música, ou dos nossos anti-heróis, das nossas leituras dos fatos. Eu acho que isso é possível, né, e acho que a gente tem que fazer isso, porque isso abre o interesse das pessoas e cada um vai vasculhar depois o seu conteúdo de interesse. Mas eu acho isso super importante, acho isso possível, acho que a gente pode fazer isso. Em relação a coisas do filme que ficaram de fora, teve alguns episódios históricos inacreditáveis que me doeu. Assim, quando a gente está fazendo, eu acho que você como roteirista deve saber isso, a coisa mais difícil na hora de fazer um roteiro não é o que entra, é o que não entra. Pelo menos para mim, o que eu mais sofro é o que naquele escopo geral de tudo que você quer contar, chega uma hora que o trabalho do roteirista, como também o trabalho do montador, é tirar o que não é filme. Tudo que não é o filme. Só que o que não é o filme, muitas vezes, são coisas muito legais, muito boas, que você está muito apegada. Mas é uma experiência de 1h30 só que está ali, né? Aqui no caso, menos, até 1h10. Então o trabalho do roteirista, e isso é a nossa maturidade, é ter desapego e de fato tirar plots, tirar personagens, tirar falas, o trabalho maior para dar qualidade para um projeto é mais do que você tira do que o que você põe, porque depois você põe um monte de coisa, depois esse trabalho de tirar. E realmente é muito dolorido, porque o que dói é que você fala, isso que eu estou tirando, talvez nunca vai estar no cinema, nunca vai ser visto, vai morrer aqui. Às vezes é um diálogo, às vezes é uma personagem, às vezes é uma história. Isso realmente, para mim, é com dor, isso é um processo que me dói ao ser feito, é dolorido mesmo, de me dar angústia às vezes, né? E perceber que naquela história, naquele roteiro, eu tenho que tirar aquela personagem, eu tenho que tirar aquele diálogo, eu tenho que tirar aquela cena, eu tenho que tirar aquele plot, porque a tendência é você ter um monte de plot no filme, você fala, não, o filme não aguenta, é um erro básico
de dramaturgia e de cinema brasileiro também, de cinema mundial. O excesso de plot. Você coloca plot demais, o espectador não sabe para onde ele está indo, ele se afasta da narrativa, né? E a nossa tendência é joga plot, joga plot. Então esse trabalho de limar é muito dolorido. Nesse filme teve muita coisa que saiu, que foi com dor, teve coisa que foi arrancada de mim. Que tiraram precisaram me amarrar para tirar, entendeu? E eu falava, vocês estão certos, não me soltem, porque se me soltaram eu lobisomem, entendeu? Mas, por exemplo, nas histórias, quando a gente investigou quais histórias iam contar, assim como a gente conta a balaiada, a gente resolveu contar a balaiada, porque a balaiada ela é um fato histórico muito emblemático, porque de uma certa forma ali nasce o exército e ali nasce o cangaço. E ali tem um massacre de grandes proporções, porque não tem história muito escrita. A única versão escrita disso é a versão do exército, do Duque de Caxias e da regência. A história popular não ficou escrita, é uma história oral que resiste no Maranhão e que poucos historiadores registram. Um deles é um historiador alemão que registrou várias narrativas orais de netos e bisnetos que viveram essa história e que conta a história do Raimundo Gomes, do Manuel Balaio. Então é uma história oral que conta isso. Agora, o fato é que o exército brasileiro se mobilizou nessas proporções pela primeira vez, porque até então o imperador, o Dom Pedro I, os períodos regenciais, quando tinha um levante no Brasil, eles contratavam o Marechal Cochrane, eles contratavam a armada inglesa para vir com navios abafar os levantes nas cidades. Então, era quase que milícias terceirizadas durante o século XVI, XVII. Nesse episódio, é um dos primeiros em que se constitui uma tropa brasileira. O Duque de Caxias não é à toa que ele vira o patrono do exército. Então, nesse episódio da balaiada, nasce o exército brasileiro. Curiosidade, a primeira grande ação do exército brasileiro é contra o povo brasileiro. Não é contra um inimigo externo, é contra o povo brasileiro. Nasceu assim. E também nesse episódio, nasce o cangaço. Não é chamado de cangaço. Os historiadores falam que o cangaço nasceu 20, 30 anos depois, porém, quando você lê o nome dos caras que participaram da balaiada, é Corisco, Sete Raios, Raimundo, os mesmos nomes dos cangaceiros, e quando acabou a balaiada, quando teve o massacre final, vários desses grupos de capatazes de fazenda que tinham entrado junto com Manuel Balaio nesse levante, se juntaram em pequenos grupos de 20 e 30, não podiam voltar a trabalhar nas fazendas, porque eles seriam presos e mortos, então viraram bandoleiros, os primeiros que andavam em grupos, assaltavam fazendas. Ou então avisavam para o fazendeiro, olha, a gente vai atacar a sua fazenda, a não ser que você me dê 2 carroças de arroz, uma de feijão e deixe uma dúzia de bois na curva do rio tal que eu passo lá para pegar. Isso, 1000 descrições orais em literatura desses grupos de capatazes, que eram grupos, é o próprio cangaço. O cangaço nasceu ali, isso é o cangaço. Então eu falei, a balaiada nasce, o exército e nasce o cangaço. E eu arrisco uma leitura histórica de que o cangaço do sertão, ele migrou para as favelas, e todo esse movimento que a gente tem de resistência armada, que eu não estou defendendo, nem dizendo, olhando para isso com um olhar romântico, dizendo que o traficante está certo, nada disso. Mas o fato é muito semelhante ao cangaço, é um neocangaço que a gente vê dentro das favelas, esses caras em armas, lutando por alguma coisa, porque nada lhes é dado, né, do que seria de direito, de dignidade, de cidadania. Então, eu achei que a balaiada era importante. O primeiro episódio era maior, tinha umas cenas a mais, assim, algumas cenas que a gente chegou a desenhar, construir, montar, mas a gente mostrava o filme e a gente percebia que tinha um problema no primeiro episódio, que eu não sabia qual era. E aí a Laís Bodansky, que é produtora do filme, uma parceira com quem eu trabalho direto, ela entrou na ilha da montagem e falei, cara, eu não estou conseguindo resolver, tem alguma coisa no primeiro episódio que não funciona quando eu mostro para as pessoas. O filme não flui no primeiro episódio, depois todo mundo embarca, mas no primeiro episódio tem um problema, que eu não consigo resolver. Aí ela entrou e cortou umas coisas que eu adorava, absolutamente adorava. Que tem, por exemplo, a cena em que aquele índio feito pelo Rodrigo Santoro, o Piatã, ele conversava com aquele francês Villegagnon e ele trocava madeira, pau-brasil, por facas. Tinha esse diálogo, uma cena enorme mostrando esse comércio e tal. A Laís chegou e cortou, jogou tudo fora. Isso aqui está atrapalhando a narrativa e tal. Eu jamais cortaria isso. Aí quando eu vi pronto, eu falei, cara, é muito melhor assim. Corta esse negócio e vai. Então, teve vários materiais. E por fim, uma outra coisa que a gente não conseguiu fazer, que eu gostaria de ter feito, eu gostaria muito de ter conseguido fazer o design de personagens que a gente estava desenvolvendo com o Gabriel Bá e o Fábio Mui, que é impossível de fazer. Acho que talvez nem no próximo a gente consiga. No finalzinho, quando faltava mais ou menos 2 anos para ficar pronto,
a gente começou a perguntar o que as pessoas achavam. Tinham pessoas que gostavam, mas o filme começou a ter uma resistência muito grande do público feminino jovem. E a gente não entendia por quê. A gente fez uma pequena pesquisa qualitativa e o que apareceu foi, a gente fez uma pequena amostragem e quase 90% das meninas não entendiam lutas como a gente entende como um engajamento de uma luta, entendiam como o UFC, Ultimate Fighting. Você entra no YouTube, você dá lutas, só aparece e vale tudo. Então as pessoas, as meninas jovens que eu falo entre 14 e 25 anos, eu nunca vou ver um filme sobre isso. O filme não é nada disso. Então a gente percebeu que apesar de a gente gostar do filme, tinha uma falsa pista total ali, né? Ficou muito claro. Então não chegou nem a ser uma decisão de marketing, de vender ingressos, chegou a ser que não tem nada a ver com Ultimate Fighting. Então ia ser um trabalho enorme, dizer, olha, é lutas, mas não é isso. Porque você dá um Google em lutas, só vem ceninha de Ultimate Fighting. Aí a gente percebeu que a palavra tinha perdido um pouco esse sentido para a geração jovem de luta como engajamento e estava banalizada como porradaria de Ultimate Fighting. Então a gente percebeu que não dava, aí partimos primeiro no próprio grupo que fez o filme, a gente propôs alguns nomes entre nós mesmos, e aí veio uma história de amor e fúria, Rio, uma história de amor e fúria, vários nomes, e a gente acabou chegando nesse nome, e esse nome agradou internamente, a gente fez uma pequena pesquisa e ele saiu como uma história de amor e fúria. Na verdade, não é apenas contar uma história de amor, né? Assim, o meu projeto inicial era visitar a história do Brasil, contar um pouco da história do Brasil, mas ocupar esse território aqui super difícil de ocupar, que é a tela de cinema. Então, essa estratégia da gente contar a história do Brasil, mas também contar a história pessoal lírica de uma personagem, a gente achou fundamental. Mas quando o projeto começou, há 10 anos atrás, ele já começou como desenho animado. Por quê? Porque eu, desde menino, desde, sei lá, dos 12, 13 anos, que eu adoro HQ, né? As graphic novels, os quadrinhos mais de arte. Nunca fui muito leitor de comics, Homem de Ferro, esse tipo de quadrinhos nunca me fez a cabeça. Eu saí direto de Tintin e Maurício de Souza para graphic novels, né? Nos anos 80 tinha a revista Heavy Metal, que eu comprava tudo em inglês, mesmo sem ler inglês, eu aprendi lendo inglês, quase lendo na Heavy Metal. Tinha a revista brasileira Animal, e tinham vários sebos e várias, inclusive aqui na região da Paulista, que vendia umas graphic novels francesas, italianas, e eu comprava, juntava minha mesada e comprava tudo, adorava. Então, quando eu fiz o Bicho de Sete Cabeças, que o filme saiu e teve uma recepção muito maior do que a gente imaginava, começou qual vai ser o próximo filme. E aí eu tive esse objetivo absolutamente inconsequente e irresponsável de unir história em quadrinhos no estilo graphic novel com história do Brasil, que é outra área que eu sempre gostei. Assim, eu sempre leio muito sobre a história do Brasil e tudo que eu encontro eu compro e leio, e fontes primárias mesmo. Eu sou um cara que vou na Benito Calixto, acho um livro antigo de cartas dos jesuítas sobre o século XVI em São Paulo, enviando carta para o Papa. Eu compro e devoro como se fosse um thriller, porque é um thriller. Você começa a ler lá o que o jesuíta está contando, várias coisas que estão no filme estão nessas cartas. Então tem um padre jesuíta que estava junto com os tupinambás e acompanhou a preparação, estava com os tupiniquins e acompanhou a noite em que os tupiniquins se preparavam para ir atacar os tupinambás. E qual foi o discurso que o pajé fazia para eles enquanto eles assavam farinha, para fazer a farinha de mandioca que a gente come nos botecos, que chama farinha de guerra, chama farinha de guerra hoje, porque era a farinha que eles levavam na guerra numa algibeira de pele de anta que eles faziam, botavam essa farinha, andavam 20, 30, 40, 50 quilômetros para ir numa batalha marcada com os inimigos dele. E aí nessas cartas de Jesus você tem um padre que está lá de noite com os índios, vê tudo acontecer de noite, ouve o pajé falando para os jovens: vocês são um bando de bunda mole, só ficam aí na rede, os caras vêm aqui, mataram os tios de vocês, mataram os avós de vocês e comeram, vocês não fazem nada, vocês têm que ir lá amanhã atacar os caras, matar e comer. O cara descreve tudo isso, descrevendo tudo isso para o Papa. Eu sempre mergulhei nessas histórias, adorei. Então o projeto era esse, misturar quadrinhos com esse universo de histórias gigantes. Então aí o projeto começou, eu chamei 4 pesquisadores, eram 3 que estavam fazendo mestrado em antropologia, 5, um em história e um em psicologia. Montei um grupo de 5 jovens estudantes junto comigo, que na época também ainda era mais jovem, e aí a gente junto pesquisou episódios da história do Brasil que a gente podia colocar no filme. E na paralela fomos desenvolvendo a linguagem para tentar fazer isso como animação.
E aí no segundo momento foi tentar viabilizar a produção do filme, que demorou muito tempo e ele foi sendo viabilizado aos poucos. Foi muito difícil a produção do filme, os recursos para a produção do filme, montar a equipe, mas ele nasceu com essa estratégia. E aí também fez parte, vamos dizer, da estratégia narrativa do filme. Na hora de atravessar a história do Brasil, uma coisa que me encanta nas graphic novels, que me levou a querer fazer um filme, sempre que eu lia esses quadrinhos de arte, essas graphic novels, as histórias são muito fantásticas, né? As histórias são muito delirantes, elas não ficam presas num nível superficial da realidade, elas deliram em situações surreais, de realismo fantástico, isso me encanta. Então eu falei, vamos contar a história do Brasil, mas vamos permitir que o fantástico esteja presente. E aí eu mergulhei na mitologia Tupi-Guarani, e mergulhei nessa mitologia e tratei a mitologia como os próprios povos tratam as suas mitologias, né? Para quem é cristão, existe Jesus Cristo, ele foi crucificado e existe uma ressurreição. As pessoas acreditam que Jesus ressuscitou e foi para o céu. Só que para quem não é cristão que olha isso, fala, isso é um mito, isso é uma lenda, isso é uma... Como assim um cara ressuscitou e foi para o céu, o outro abriu o mar abriu e saiu andando no meio. Só que quando um povo se relaciona com um mito, para ele aquilo não é uma mentira, aquilo é a verdade, eles acreditam naquilo. Então, os Tupi-Guaranis têm a mitologia deles. E eu resolvi fazer todo o arco dramático do filme em cima da mitologia Tupi-Guarani. Como eu sou roteirista, eu estudo muito roteiros e dramaturgia, e eu percebo claramente que quase as histórias de Hollywood, as narrativas de Hollywood, sejam comédias, sejam os dramas, a estrutura, o arquétipo narrativo está tudo na mitologia grega. Os dramas americanos de ação estão muito ligados nas tragédias, e as comédias têm a mesma estrutura dramática das comédias gregas, né? Então, como a gente ia contar a história do Brasil, eu falei, e se eu trabalhar com o arco dramático da mitologia, mas não da mitologia grega, né? Da mitologia Tupi-Guarani. Aí eu mergulhei na mitologia Tupi-Guarani, Anhangá, Munhã, a ressurreição, a transubstanciação do espírito dele num pássaro, tudo isso é do universo Tupi-Guarani. Só que é uma mitologia viva, os Tupi-Guaranis estão aí. Na época que os europeus chegaram aqui, provavelmente tinham 3 ou 4 milhões de Tupi-Guaranis no Brasil, hoje eles são 300 mil. Né? O filme também fala sobre isso, mas eles estão aí, eles acreditam na mitologia deles, eu tive com eles. Você fala de Anhangá para um Tupi-Guarani que fala a língua dos caras, o cara regala um olho desse tamanho. Eles têm uma relação, inclusive, por exemplo, os Guarani Kaiowá, do Mato Grosso do Sul, com quem eu estive, muda a palavra às vezes, essa entidade demoníaca, que é o Anhangá, ela existe em toda a mitologia Tupi-Guarani, mas num determinado lugar do Brasil ele é Anhangá, no Rio era Anhangá, em São Paulo era Anhanguera. Essa rodovia Anhanguera, que dizem que é uma homenagem para um valente bandeirante, era a maneira que os índios chamavam o cara de Anhangá. Vocês imaginem o que era. A gente aprende na escola que foi uma homenagem que os índios fizeram para um bandeirante que botou fogo no álcool, e ficou todo mundo tão encantado que ele botou fogo. Os índios ficaram tão impressionados que chamaram ele de Deus. Que Deus é esse? É esse aqui. No Mato Grosso do Sul eles chamam de Anguerrá. E aí, por exemplo, o Mato Grosso do Sul, os índios Guarani Kaiowá, tem um fato muito triste, que é a população do planeta que tem o maior número de suicídios per capita, né, da população do mundo. E quando você vai perguntar para os índios Guarani Kaiowá por que os jovens estão se suicidando lá, eles falam que é porque o Anguerrá, que é esse Anhangá, seduz os jovens que estão com a vontade fraca, eles falam, para o suicídio. Então eles acreditam que é essa entidade que leva. Então, a gente, além de trabalhar com a história do Brasil, a gente fez uma leitura da história do Brasil do ponto de vista dos Tupi-Guaranis que estavam aqui quando os brancos chegaram. Então esse era o grande projeto. E, evidentemente, tem esse arco dramático também que passa por essa história de um amor imortal, porque eu acho que se a gente não desse essa dimensão lírica para o filme, se desse só a dimensão épica, eu, como roteirista, acho que o filme ficaria frágil na entropia que ele pode ter com o público, com o espectador. Eu acho importante ter essa construção. Eu acho que vocês devem saber disso, o filme não é dublado, né? Os atores entraram antes dos animadores no filme, né? Porque o processo de animação, mesmo lá nos Estados Unidos, primeiro os atores entram no estúdio, gravam o roteiro, e depois a gente faz o animatic, levanta as imagens e leva para os animadores.
Então, quando a gente estava com o roteiro pronto e a gente ia começar a produção, eu sabia que eu precisava. A voz dos atores permaneceu com a gente todos os dias. Nós trabalhávamos em cima das vozes desses atores de segunda a sábado durante 6 anos. Você imagina o que significa isso? Isso era a alma. Então, antes mesmo do filme existir, de ter o primeiro concept do filme, de ter o primeiro esboço de cenário, de ter o primeiro RAF de animação, a gente já tinha as vozes nos acompanhando. Então, eu sabia que essas vozes seriam a alma do filme, mas não apenas seria a importância da gente acreditar nessas personagens com o público, mas a importância de eu ter a minha equipe animada mesmo, motivada, sensibilizada pela interpretação que essas vozes dariam, porque antes da gente ter qualquer imagem, a gente teria essas vozes. Então, quando eu estava com o roteiro pronto, o que eu pensei e ao mesmo tempo essas vozes são gravadas em estúdio, e não existe para o ator é muito difícil, porque no live action o ator tem um cenário, né, se ele vai fazer uma cena de floresta, ele está numa floresta ou num cenário que compõe uma floresta. Apesar de ter a parafernália que vai filmá-lo, ele tem o outro ator, ele vê os figurantes. Então isso dá, ele está fisicamente com aquela roupa, ele está preparado para aquilo. Então o ator tem todo um entorno que o facilita que ele alcance a interpretação e a nuance daquela personagem. No desenho animado, você está num estúdio minúsculo, totalmente sem charme, tudo assim, cheio de almofada para não ter reverberação, num banquinho, um microfone, um fone de ouvido, e o ator tem que te dar todas as emoções do filme, achar o tom da personagem. Quando ele tem uma emoção, ele tem que viver. Se o cara está gritando de dor, ele tem que gritar de dor. Se o cara está chorando, ele tem que chorar. Se há um sussurro de um orgasmo, tem que fazer um sussurro de... Então eu falei, eu preciso ter grandes atores. Eu preciso ter ator tarimbado, ator de muita qualidade, não é dublador. Às vezes perguntam no Face, por que não deu a chance de um novo dublador? Não é dublador, é ator. Eu precisava de ator tarimbado. E ao mesmo tempo, eu sabia que era uma travessia longa, eu precisava de atores que eu achasse que iam ser fiéis ao filme, que entre aspas, não fizessem só por dinheiro. Porque eu sei que eu não teria recurso para ficar durante 6 anos chamando toda hora os caras para estúdio de novo, porque várias vezes a gente mudava a cena, mudava o diálogo e precisava que os atores viessem. Então, a minha primeira opção foi o Celton e a Camila. E aí logo no ano seguinte, quando começou a surgir a necessidade da gente fazer o antagonista, eu convidei o Rodrigo. Tem gente que pensa que que eu chamei esses caras por uma questão de marketing, porque o nome deles é importante, mas não. Era pela certeza de que eu teria uma qualidade de ator muito grande, porque eu gostava muito, sempre gostei do trabalho do Celton e da Camila. Eu vi aquele filme Caramuru, para mim foi decisivo. Como eu não queria fazer um tom de animação em que a interpretação fosse fosse caricata, que é o típico do cartoon, mesmo dos desenhos americanos de um modo geral, a interpretação não é naturalista, é toda cheia de cacos, de uma maneira de falar meio diferente, eu falo meio assim. Eu queria live action no tom da Levara, então eu precisava de grandes atores. E aí, só aquela grande surpresa que eu tive, mesmo antes da gente ter grana, eu apresentei o roteiro para o Celton e para a Camila e eles toparam na hora. E durante esses 6 anos eles foram muito parceiros do filme. Assim. A Camila estava fazendo novela das 8, eu falava, Camila, tem 2 cenas que não ficaram boas e o problema o problema era roteiro, a gente reescreveu as cenas, tem que refazer. E era no meio da novela, achava uma brecha, descolava uma tarde de trabalho, eu entrava em estúdio, refazia com a gente. Então eles acompanharam o processo todo, o Rodrigo também, que já tinha trabalhado comigo no Bicho. Então foi esse o motivo de eu trabalhar com esses atores. E eu hoje, a minha equipe inteira, às vezes a gente escrevia uma nova cena. Aí começava a rafiar essa cena com um som guia. Eu mesmo gravava a voz, ou alguém da equipe gravava a voz. Cara, era um horror para a equipe. Porque os caras estavam acostumados a trabalhar os rafes das cenas, a rafiar a cena no papel, com um fone de ouvido, ouvindo aquela interpretação do Celton, da Camila, que davam várias opções. Aí quando eles tinham que trabalhar com som guia, era um desespero, o nego não conseguia rafiar a cena. Eles procuravam, Luiz, puta, tá uma droga o raf, tá muito ruim, mas a gente não consegue, cara, você tem que gravar com a Camila, não dá, entendeu? E às vezes ela dizia, olha, eu vou poder atender você daqui a 20 dias. E a gente não podia ficar parado, mas era nítido, quando a gente voltava com o som gravado, assim, a equipe, chegou! E aí, porque realmente vinha num tom, cara, a gente lia o texto, às vezes você lia o texto e falava, não, essa cena tá mal escrita, isso tá falso, não tá legal. Aí quando eles gravavam, você ouvia a mesma cena e falava, cara, a cena está maravilhosa, o roteirista é muito bom. Não é esse poder que o verdadeiro ator tem e que não dá para abrir mão, nem numa animação. Então quando falam de dublagem, me dói, eu fico dizendo, gente, eles são intérpretes do filme, porque eles interpretaram, eles legitimaram o filme. Então esse foi o motivo da gente ter começado com eles.
as influências realmente são de graphic novel, quando Frank Miller, Bilal, Manara, essas eram as influências, eram as revistas que eu abria com a minha equipe logo no começo. Quando a gente formou a equipe inicial, eu abria essas revistas para eles e mostrava, olha, a paleta de cores é essa. Às vezes não é a paleta de cores da graphic novel, às vezes ela é monocromática, é um tom, é tudo num tom de azul, tudo num tom de... Eu mostrava as revistas para eles, para a gente estudar enquadramento e para a gente estudar paleta de cores e personagens. Então ele tinha essa pegada. Porém, para fazer animação, esse é o grande problema, né? A animação é uma coisa que custa uma fábula, é muito tempo, são mais de 25 mil desenhos que a gente tem aqui em folhas de papel. Quando a gente começou a levantar o projeto, todo mundo falou, não, só dá para fazer em vetorial dentro do computador. Não dá para fazer animação clássica, que é o que eu queria, porque é inviável economicamente. Os projetinhos que me mostravam de animação vetorial do filme, eu não vou fazer. Por quê? Fica aqueles bonequinhos, com todo o respeito, assim, daquelas campanhas de publicidade meio Casas Bahia, sabe? Ou você é Pixar, e a inteligência do roteiro e a quantidade de grana que você tem aqui, porque faz aquele bonequinho do Toy Story ficar genial pela levada, ou fica tosco. Quando eu via a possibilidade das animações das personagens 3D, eles não combinavam com a história que eu queria contar, então não dá. Tem que ser lápis no papel. E aí para fazer lápis, e outra coisa que eu gostava no lápis no papel, é que quando a gente está fazendo lápis no papel, cada animador, ele é um ator também, ele ouve a voz, mas quem faz movimento de corpo não é um vetorzinho de um boneco que tem vários vetoriais, que você só puxa para cá e ele vai fazendo a chamada animação de personagem de 3D, ela é limitada perto do que é o lápis do papel. O lápis do papel é um papel em branco, um lápis para cada cena. O cara não tem um recurso de olha para cá, vira para cá o vetor, faz assim, puxa um pouco para cá. Não, ele é do zero. E isso torna o animador um intérprete também, como um ator. Ele faz o animador virar... E eu gosto disso. O resultado do filme tem a ver com o processo de trabalho que a gente fez, no qual toda a minha equipe, eles são autores do filme, são coautores. Eu não entendia de animação muito, agora entendo um pouco, mas eu não entendia nada quase quando eu fiz. A minha equipe, muito jovem, rapaziada de 18 a 24 anos, eles entendiam muito mais que eu. Todo mundo pesquisava muito. Então, eu queria que eles tivessem esse papel de autores, porque com isso eles se engajavam no filme, era deles o filme, o papel estava em branco, ele tinha uma voz, ele tinha um roteiro que ele conhecia, e ele tinha que me rafiar a cena, e aí eu dirigia. E esse processo era muito rico de lápis no papel. E aí o design de personagem que eu tinha inicialmente, não deu para fazer. Era um design, vamos dizer, menos, como você falou, menos Disney, que está aqui, era um design mais desproporcional, com fisionomias mais desproporcional, tinha um trabalho, inclusive quem tinha feito o primeiro estudo de personagem para esse filme foi o Fábio Bar e o Gabriel Moon, não sei se vocês conhecem. Eu queria fazer um trabalho, eles nem eram conhecidos ainda, não tinham estourado, estou falando de 8, 9 anos atrás, mas eu conheci o trabalho deles, convidei, eles fizeram um design de personagem. Nós não conseguimos realizar, porque é extremamente complexo. A análise que a gente chegou, eu precisaria ter, onde eu tenho 8 animadores, eu precisava ter 30, e eu precisava ter muito mais grana, porque eu precisava mais intervalador, mais cleaner. Agora, a minha equipe, ela tinha uma mão, vários deles tinham prestado service para estúdios americanos que trabalham nesse padrão de Disney. Então isso, a minha equipe tinha a mão para fazer. Isso a gente conseguia fazer no papel, porque eles já tinham a mão treinada. Então eu, de uma certa forma, falei, então vamos fazer um trabalho de antropofagia com esse estilo de design mais americano, que não era a minha primeira intenção, trazer isso para o universo da nossa história, trazer isso para o universo dos nossos VGs, que são muito malucos e são totalmente graphic novel, e trazer isso para um estilo de animação que não é a full animation americana, porque não daria, mas sim a técnica do anime. Né? A diferença, para quem não sabe, a full animation americana, ela trabalha com 24 desenhos por segundo. Às vezes 12, mas geralmente 24 desenhos. Os japoneses criaram uma técnica anime que trabalha com 8 desenhos por segundo. E isso economiza. Em um segundo, se eu trabalhar com folha e meio, eu tenho que fazer 24 folhas de desenho. Se eu trabalhar com folha e meio, eu tenho que fazer 8. Então diminui a minha produção, custo, tempo, hora de trabalho, em 1/3. Então vamos trabalhar com anime japonês. Mas porém você não trabalha só com anime japonês, você não entendeu como eles fazem. E o que me interessava também é o seguinte, quando eu trabalhava com a rapaziada que tinha uma formação mais americana, e eles faziam a interpretação da personagem, ouvindo o certo, ouvindo a Camila, a maioria dos animadores traziam umas coisas em que as personagens se mexiam assim. É tudo super estilo Disney,
com braços e pernas e movimentos muito grandes e tal. O anime japonês ele só pode ser feito com o desenho se a interpretação de corpo da personagem for mais contida, mais live action, que é o que eu queria. Então, junto com o grupo, a gente foi aprendendo, falar, gente, vamos conter. Né? Mas me interessava não apenas a economia de grana, que também era importante, mas a economia de acting, porque eu não queria que o desenho tivesse essa cara de acting, entre aspas, com uma espécie de overacting. É linguagem no caso deles, mas para mim seria overacting se eu trabalhasse dessa maneira. É como o overacting no live action também, né? Você solta o ator, ele fica falando muito com a mão, fica over. Você tem que falar, muitas vezes a gente está dirigindo um ator, você tem que falar pro cara, calma, menos, né? Porque tem uma tendência, o animador também. Então, o fato de a gente ter usado anime, a gente estudava muito desenho anime, eu mostrava e falava, gente, olha como é contido, olha essa cena dramática, tudo que acontece é o olho encher de água. O cara não faz assim e fica assim para passar a dor dele, simplesmente o cara fica parado olhando impassível, o olho do anime enche de água, a gente se emociona mais do que na outra escola. Então a gente foi aprendendo, foi desenvolvendo e esse foi o porquê que ele teve essa conformação. Sobre produção, é dificílimo, é muito complicado a animação. Isso aqui, gente, não sei como que a gente conseguiu acabar, porque ninguém acreditava no projeto, né? Mesmo a gente tendo vindo do Bicho, aquele que foi um sucesso na época, quando eu falava que era um desenho animado, todo mundo, desenho animado no Brasil, ninguém acreditava. Mas ainda achavam que era um desenho animado infantil. Na hora que eu falava que não era infantil, assim, tipo, prende esse cara. Como ninguém vai, não tem, né? Não tem nem animação no Brasil, quanto mais do que desenho animado, ainda vem papai, mamãe, com as crianças e tal, ainda dá para pensar que vai virar um desenho animado não infantil, parecia uma viagem, e era uma viagem, por isso ficou pronto, e por isso que a equipe entrou também, porque era uma coisa que tinha uma ambição, no bom sentido, de fazer uma coisa diferente, né? Mas muito difícil de conseguir recursos. O filme só foi feito pela dedicação da equipe, porque várias vezes eu sou roteirista, em vários momentos do filme eu fazia roteiro no mercado, entregava um roteiro para um outro filme, pegava todo o recurso que eu recebia de roteiro e aplicava no filme para pagar salário no final do mês da equipe. A equipe minha, no meio do processo, eles entraram muito jovens, mas tem muita gente que ficou 6 anos no filme. E são caras que cresceram no filme, e o trabalho deles começou a aparecer. Então, depois de 2, 3 anos que a gente estava fazendo o filme, quase todo mundo da equipe começou a ser abordado pela publicidade e por outras casas de produção digital que fazem coisas para a internet para ganhar muito mais. Todo mundo me chamava em reunião e falava, Luiz, é o seguinte, eu tenho uma proposta para ganhar 40% a mais. Quando não era, Luiz, estão propondo o dobro. E às vezes a gente olhava o nosso orçamento, o dinheiro que a gente tinha e falava, cara, eu não posso te dar 10% de aumento, vai, segue teu caminho. Não saiu ninguém, cara. Aí o cara, não, primeiro eu vou acabar o filme e depois eu vou. E aí por que isso? Porque eles achavam que o filme era deles, que era um trabalho autoral. E vários caras falavam, não, eu não quero trabalhar com job de publicidade, eu quero trabalhar com produção de longa-metragem de animação. Então a gente só conseguiu fazer o filme porque a equipe abraçou como deles e fizeram um trabalho autoral e nos momentos de crise atravessaram o filme junto, a gente remando ali, que nem na canoinha dos índios, todo mundo remando junto, e vamos, e foi essa. Agora, eu acho que na hora que o filme ficar pronto, o boom que está tendo dos desenhos animados brasileiros, infantis de televisão, que estão sendo exportados, está mudando o cenário da animação. A gente está num bom momento, a minha equipe inteira, está todo mundo empregado, todo mundo sendo disputado. Eu vou ter dificuldade de fazer outro filme, porque os caras já estão, no mínimo vai custar o triplo, porque a minha equipe já está em outro patamar, graças a Deus. Tem cara que está indo para Los Angeles, cara que está trabalhando em uma posição super importante de outros filmes, nos estúdios de animação e tal. O mercado está crescendo muito, né? Eu percebo que agora eu acho que o momento é outro. Acho que a gente vai ter um momento muito melhor para a animação. Eu acho que se vocês acompanham os curtas de animação, a qualidade que a gente está tendo nos curtas de animação é impressionante, né? Então a gente tem várias escolas, vários estilos de desenho animado que são realmente impressionantes. O duro é o fôlego de fazer um longa, mas a gente já está começando a ter uma mão de obra muito qualificada e eu espero que esse filme dê um empurrãozinho também na autoestima, nos investidores e tal. O pessoal do fundo setorial, o pessoal da Ancine, não ficava em dúvida, será que a Buriti e a Gulani vão conseguir acabar esse filme, né? Esse filme vai ficar de pé, e aí agora o filme está de pé, o filme está tendo uma boa receptividade, o filme está sendo muito procurado pelos festivais de animação internacional, coisa que a gente não esperava, e está acontecendo. Então eu espero, imagino que isso vai ser um empurrão a mais para uma onda muito boa que a animação no Brasil está entrando.
eu como leitor de história, né, como um cara aficionado por história, é nítido o quanto a história oficial, a história que está na maior parte dos livros didáticos, o quanto ela é uma versão extremamente frágil e construída por um determinado grupo que não quer que o presente mude, que está satisfeito com a maneira que a gente vive. Então, o olhar é um olhar dos senhores de engenho. A história é escrita pelos senhores de engenho, não foi escrita pelos escravos. A história do Brasil foi escrita pelos bandeirantes, não pelos índios que os bandeirantes prendiam e comercializavam nas fazendas de São Paulo. A história do Brasil foi escrita e registrada, e a gente aprendeu nos livros da escola, pelos militares que fizeram o golpe de 64, não pelos camponeses, nem agora está mudando, e nem pelas pessoas que estavam, enfim, tentando mudar o Brasil nos anos 60, do contexto em que ele vinha. Então, o filme ele tem a gente fez essa busca por essa nova história, não somos nós os autores desses fatos, essa história existe, só que ela está deixada em segundo plano, ela está um pouco varrida para baixo do tapete, né? E o trabalho que a gente fez foi de fazer uma pesquisa muito grande de vários fatos históricos e várias abordagens novas dos novos historiadores que estão chegando, que estão vasculhando a história e levantando informações e criando novos olhares da história, que não é a história oficial apenas do cara que massacrou e ganhou a estátua, né? Então tem a história contada, a história que a gente aprende, por exemplo, da balaiada, é contada por quem foi contratado por aqueles regentes no Rio de Janeiro que mandaram massacrar aquela raia miúda, ou aquele bando de negros ignorantes que estavam fazendo bagunça no Maranhão. Essa é a versão oficial que a gente recebe. E hoje já existe uma história que está vindo desse novo olhar, e é para isso que a gente quis olhar. Então, e isso está vivo, o tempo todo a história está trazendo novas informações. Agora, acabaram de exumar os cadáveres de Dom Pedro I das duas esposas que ele teve. E o Dom Pedro I, ele na nossa história é o homem que a gente comemora. 7 de setembro é o dia da independência nacional do Brasil, porque o Dom Pedro I deu um grito no Ipiranga e libertou o Brasil de Portugal. Desde que eu tenho 7 anos de idade, que eu falo, mas como assim? O cara era o rei português? Que história é essa que o rei português deu um grito no 7 de setembro e libertou o Brasil de Portugal? Agora exumaram o corpo dele, porque a família real tinha uma história que ele batia muito na mulher dele, e aí a família autorizou que fosse feita a exumação dos corpos para provar que isso não acontecia. E de fato parece que tinha um mito que o Dom Pedro tinha jogado a primeira esposa dele da escada e ela tinha quebrado o quadril. Então a família autorizou um arqueólogo a exumar os corpos da família real para provar que ele não era esse monstro, que não era. E de fato a exumação trouxe o fato de que ela não tinha o quadril quebrado, como diziam que ela teria quebrado o quadril caindo da escada. Porém, essa exumação revelou que dentro do caixão, todas as medalhas e as insígnias com que ele foi enterrado eram só as portuguesas. Todas as medalhas que ele ganhou e que ele ostentava do Brasil como um país independente, recém-independente, não foi colocado no caixão junto com ele. Olha a força dessa informação histórica, né? Ele, de fato, a jogada que foi feita ali era uma maneira que os portugueses encontraram de continuar com os privilégios que toda a classe portuguesa tinha naquela altura do século XIX, em que eles eram os grandes senhores da terra, eram os grandes chefes comerciais, estavam ligados aos grandes bancos. Então, a história ela traz informações o tempo todo novas que te permite fazer uma releitura da história. E o filme ele tem essa ambição, esse objetivo de, por exemplo, estudar e trazer fatos reais que estão por trás, por exemplo, da personagem que tem mais estátuas no país, que é o Duque de Caxias. Então você entra lá no site do Exército, isso é super importante, e você tem a versão de quem foi o Duque de Caxias, que é o patrono do Exército Brasileiro, contado pelo Exército Brasileiro. Eu acho isso super importante, é importante que o Exército tenha a versão dele, é muito legal. Só que existem outros fatos, tem outras histórias. Pergunta o que os paraguaios acham da Guerra do Paraguai, como eles contam essa história, ou como os índios que foram massacrados nesses 500 anos, eles veem essa história. Então é um pouco esse olhar
essa, vamos dizer, a tampa dessa panela, ou então esse tapete que a gente tirou para ver o que tinha sido varrido lá para baixo, e são esses fatos históricos que inspiram a produção do filme.